Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Que alegria ter você aqui comigo para mais um devocional nesta manhã tão abençoada pelo Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o milagre, um passo para o milagre. Irmão, precisamos acreditar nas promessas de Deus, precisamos crer de todo o coração que Ele sempre tem algo muito melhor do que a gente possa imaginar ou ver para a nossa vida. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã com você. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui já no canal. Você que não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação em todos, para que eu possa enviar conteúdos abençoados da parte de Deus ao seu coração. Se você não se inscrever aqui, talvez seja a última vez que nós vamos estar nos vendo aqui no canal, irmão. Então não perca a oportunidade de ser ministrado por uma palavra tão especial da parte de Deus. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 12 e 13, que diz assim: Já tinham dito a vocês, deixem-nos em paz e seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vê hoje. Uau, irmãos! Se é uma palavra que impacta sempre o meu coração, é sobre a parte de Moisés, né? A tirada, a forma que ele tirou aquele povo do deserto com mão forte e poderosa. Após, irmãos, muitos mesmo, séculos de escravidão no Egito, guiado por Deus, Moisés finalmente consegue libertar o povo daquela terrível situação. Só que se a gente começar a observar, irmão, o povo começa a murmurar contra Moisés, como se ele estivesse tirado de um lugar tão bom assim. Sabe, a murmuração é uma coisa horrível. Nunca murmure, irmão. Nunca gaste seu tempo murmurando. A murmuração atrasa os planos de Deus para a sua vida. A murmuração é uma ingratidão. Na verdade, quando a gente ouve aquela palavra que eles dizem assim, ó, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Ou seja, eles estavam escravos. Moisés tira eles de lá. E depois eles reclamam. É como se eles dissessem assim: a gente não quer ficar com o Senhor no deserto, a gente prefere ficar com Satanás no Egito e ser destruído e humilhado pro resto da vida. Meu Deus, irmãos, como era ruim a murmuração deste povo. Há muitas pessoas que realmente elas se conformam com pouca coisa, mas pouca mesmo, com escassez. Elas gostam de viver uma vida mediana, medíocre. Algumas pessoas literalmente dizem assim: pastor, qualquer coisa tá bom. Mas eu aprendi uma coisa, irmão, nessa vida, eu aprendi convivência com as outras pessoas, o bom inimigo do ótimo. Não podemos ter a mente pequena, não podemos ser medíocre. Há coisas que nós precisamos entender, nós precisamos obedecer, dar o primeiro passo para que o Senhor possa agir, irmão. Então assim, não reclama, não murmura da situação, por pior que essa situação seja, sabe? Eu lembro que eu precisava muito de um carro para mim fazer a obra de Deus, sempre passando dificuldade, sempre passando tudo trancando assim, sabe? Eu não conseguia ter um meio de locomoção, um carro, uma moto, para fazer a obra de Deus, mas a obra ardia no meu coração, o chamado ardia no meu coração. Então assim, eu, independente da situação, às vezes indo a pé, às vezes indo de bicicleta, né? Eu sempre tive essa questão da gratidão ao Senhor. Então assim, não reclame da situação que você está. Eu me lembro que eu estava muito preocupado, porque de vez em quando eu pegava, na verdade, assim, o carro da minha mãe também, para me deslocar de uma cidade para outra, para fazer devocionais, para fazer células, para ministrar em igrejas sempre que eu era solicitado.
Eu ficava preocupado porque eu estava usando mais o carro do que a minha própria mãe. Eu comecei a orar para Deus, falei assim, Senhor, muda a minha situação, me dê um meio de transporte, alguma coisa. Eu me lembro, irmão, que numa vigília, Deus falou isso com a minha mãe, sabe? E a minha mãe foi tocada, literalmente, pelo Senhor Jesus. E para quem não sabe, ela passou a maior parte da vida, assim, servindo, vamos dizer assim, a outra fé. E ela não tinha muitas experiências com o Senhor, mas através da mudança que ela tinha aceitado Cristo, das minhas orações, Deus falou ao coração dela. E quando Deus falou ao coração dela, ela chegou a mim, eu fiquei surpreso porque ela disse assim, filho, Deus acabou de falar comigo. Eu falei, nossa mãe, que legal! E o que o Senhor falou para você? O Senhor disse assim para mim, dê o seu carro ao meu servo para ele fazer a obra de Deus. Irmãos, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei, como se diz na expressão, né, de queixo caído. Uau! Minha mãe ouvindo a voz de Deus nessa profundidade. E o melhor, irmãos, tem muitas vezes que Deus fala ao coração das pessoas, só que elas endurecem o coração para não obedecer aquilo que Deus falou e o Espírito Santo ministrou, que não foi o caso da minha mãe, sabe? E ela pegou a chave do carro, entregou na minha mão e disse, a partir de hoje, você vai usar esse carro para servir a Deus. Esse carro é para pregar e fazer a obra do Senhor. Irmãos, pensa numa alegria. E eu falei, mãe, você tem certeza disso? Assim, tenho. Foi o que o Senhor falou e é o que eu vou fazer, eu vou obedecer. Irmãos, e ela disse assim, e Deus falou mais uma coisa para mim, filho. Deus me deu uma visão de um carro branco, com cheiro de novo no carro, desse jeito, assim, 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 era um Prisma. E Deus falou que vai me dar. Irmãos, eu usei o carro, mas fiz muito bom uso, por assim se dizer, né, do veículo, para atender os irmãos, para pastorear, porque na ocasião ainda não era pastor, mas depois que eu recebi o carro, um tempo depois fui consagrado a pastor, e eu pastoreei, irmãos, foi uma mão na roda, como diz o outro, né? Me ajudou muito mesmo, sabe? E o tempo foi passando, um dia, qual o carro que aparece para minha mãe? Que chega, bem dizer, na porta dela, né? O carro do jeitinho que dá a visão que ela teve, que Deus falou que ia dar para ela. Olha que belezinha, sabe, irmãos? Deus, Ele sempre nos abençoa. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele quer saber realmente se você está disposto a obedecer às suas leis, seus mandamentos, para Ele te abençoar. Assim como nós, como pai e mãe, nós temos prazer de abençoar os nossos filhos, Deus também tem prazer de abençoar os seus filhos. Então que você possa ter no seu coração um coração grato, não seja um murmurador. Se hoje você está andando de bicicleta, agradeça. Se você está andando de ônibus, agradeça. Se você está andando de a pé, agradeça. Se você tem um carrinho simples, agradeça também. Ou se você tiver um carrinho melhor, popular, agradeça em todo o tempo. Não murmure, não seja como esse povo, irmão. E quando Deus te tirar de um lugar, não volte mais a este lugar. Não olhe para trás. A porta que Deus fechou não é para mais se abrir, irmãos. Quando nós voltamos no local de onde a gente foi tirado, o farol vem e nos aprisiona de novo. É só desgraça, é só sofrimento, é só dor. Deus não deseja. Deus, Ele deseja que você acredite. Então não desanime das suas orações. Qual é o desafio que você tem hoje nesse dia, irmão? Qual é o desejo que arde no teu coração? Qual é o sonho, né, que você quer? Qual é o passo que você está esperando para que o seu milagre aconteça? Esteja preparado, porque nós estamos numa temporada de milagre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa atender a oração de todas as pessoas que oram neste momento, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm projetos, pessoas que estão fazendo campanhas de oração, jejum, né? Aquilo que eles têm almejado no coração, Pai, que o Senhor possa abençoar eles ricamente, que o Senhor conceda um milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Irmãos, nós precisamos sempre crer no milagre do Senhor. E eu também creio no milagre. Eu creio no milagre das pessoas que ainda não se inscreveram, se inscrever aqui para me ajudar, irmão. Porque quando você se inscreve, você está dando uma baita de uma força aqui pro pastor. E o YouTube entende que o vídeo ele é importante, ele ajuda na divulgação. Então deixa aquele like também e ajuda a compartilhar palavras para pessoas que estão precisando do seu milagre. Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje em nome de Jesus.